Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. E quando eu visitei uma cidade da Ásia, há uns 30 anos, a dificuldade é que não se encontrava um tradutor que conhecesse a língua portuguesa. Apesar de convidado, cheguei com o meu tradutor ao inglês e os locais me disseram que havia uma dificuldade muito grande, porque nem todos da cidade falavam inglês e eles não conseguiram alguém que fosse nativo e falasse inglês ou português. Então, eu lamentei ali quando passou uma freira católica e ela ouviu parte do diálogo e perguntou: qual é o problema? Nós explicamos. É que eu terei uma conferência, mas não conseguimos um tradutor, porque ele poderá me traduzir ao inglês, mas não temos quem traduza do inglês ao idioma local. Ela sorriu e disse: pois acaba de encontrar a pessoa. Eu sou inglesa, claro que falo muito bem o idioma, e estou aqui há 30 anos em vocação religiosa. Conheço profundamente não só o idioma, mas alguns dialetos. No aeroporto. Então eu disse: mas o meu tema, o tradutor falou para ela, é um pouco complexo para uma freira. E ela perguntou: qual é o tema? E eu disse: reencarnação, que os protestantes não aceitam, os católicos, como a senhora, não aceitam. Então, será que a senhora teria a coragem de traduzir um tema que não lhe é favorável? Ela disse: sou, porque eu sou mulher. Eu disse: mas que tem a ver? Sou muito curiosa. Toda mulher é muito curiosa. E então eu quero saber o que é reencarnação, porque eu sou contra, porque a religião é contra, mas eu não sei por que a religião é contra. Eu digo: graças a Deus. Então, preparamos-nos. Eu lhe falei que estava chegando de uma outra cidade e precisava de umas 4 horas para ir ao hotel, manter contato com as pessoas e dar a ela o endereço do local onde eu deveria falar. Abrindo um parênteses, faz 25 anos eu visitei um dos homens mais notáveis do mundo na época, que foi Sai Baba, Swami Sai Baba. Este homem tinha mais de 10 milhões de adeptos na Índia e no mundo inteiro mais de 100 milhões de adeptos. Eu fui visitá-lo com um grupo e conseguimos manter uma relação muito boa. Pelo seguinte, eu estive doente e tive uma parada cardíaca. E não havia jeito de me passar a angina. Eu tomava sempre o remédio, estava sempre equipado. Quando ela começava, eu tomava o remédio sob a língua e com a dilatação das artérias, das veias, passava. Mas então, eu indo visitá-lo, ele me permitiu uma entrevista íntima. Eu fui com Nilson e gravamos a entrevista. No meio da entrevista, ele me perguntou: o que é que você quer de mim? No Espiritismo, não temos isto. Eu disse: olha, Swami, eu não necessito de nada. Eu sou um homem de fé e tenho o prazer imenso de conhecer o Senhor. Eu tinha um tradutor muito bom, um jovem do Rio de Janeiro, porque o indiano, na minha opinião, fala inglês que nem eles entendem. É uma coisa horrível. Eu que já não entendo o inglês da Inglaterra, nem da América do Norte, ou da Índia, eu não entendia nada. Mas então, o rapaz traduziu muito bem, o Fernando, e ele disse: mas eu faço questão de lhe obsequiar com alguma coisa.
Pessoas pediam a ele anéis, relógios, pulseiras. Já viu que as mulheres pediam pulseiras. E assim por diante. E ele dava. Ele movimentava a mão e dava objeto. Eu tenho fotografias, eu vi. Ele realizava um movimento de mão e produzia um pó chamado vibut, com experiências medicamentosas. Então, ele estava ao meu lado, levantou a mão e começou a produzir o vibut, eu olhando. Tirei o lenço, espalhei sobre a perna e a montanha daquele pó perfumado, que eu tenho até hoje, foi caindo no meu colo. Mas, nesse momento, eu disse para ele, olha, Swami, eu não preciso de nada. Está doente? Eu digo, não, senhor, estou muito bem. Ele parou e perguntou pela terceira vez, o que é que você quer de mim? Eu fiquei desconcertada, porque já era falta de educação. Eu disse, eu peço a Swami para rogar a Deus, para me dar bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Ser a pessoa que pensa, que fala e que age corretamente. Ele então levantou a mão e disse, blessings, bênçãos, bênçãos, 3 vezes. E agora, o que é que quer de mim? Eu digo, meu Deus, o que é que eu quero? Eu fiquei assim embaraçado e disse, eu confesso, mas não necessito de nada. Aquele homem que nunca tinha me visto, nem aos milhares de pessoas que estavam ali, distendeu o dedo indicador e chegou aqui na minha terceira, quarta costela e empurrou com toda a força. Disse, e aqui, como vai de dor? Aí é que eu me lembrei que eu era doente. Eu disse, Swami, eu sofro de angina pectoris. Ele então empurrou e disse, sofria. A partir de então, nunca mais eu tive qualquer dor pré-cordial, cordial. Eu tenho uma interior, mas que afeta as costelas e não o coração. E então fiquei bem. Ficamos amigos. E então ele me nomeou representante dele no sul da Ásia, mas eu não sabia. Eu voltei para o Brasil, nunca pude corresponder com ele. Quando eu cheguei à Ásia, pela primeira vez, um grupo de discípulos dele me foi visitar na Casa do Brasil, onde eu fiquei hospedado. E então disseram que ele havia recomendado eu proferir uma conferência para seus discípulos. E eu comecei a imaginar reencarnação, eles acreditavam. Comunicação dos espíritos, eles não acreditavam. Fiquei naquela dubiedade. E ao chegar ao país, eu optei pela reencarnação, em homenagem ao próprio Sai Baba. Havia mais de 1.000 pessoas no auditório. Quando eu cheguei ao auditório e a freirinha veio, muito simpática, eu conversei um pouco para treinar e eu ouvi o som da palavra para poder calcular onde eu deveria parar para ela traduzir. Então eu falava em português, o meu tradutor ao inglês e ela ao idioma local. Foi uma coisa interessante, porque era tradução de tradução. Eu disse, não vai dar certo de jeito nenhum, pois deu certo. Eu comecei devagar, com coisas conhecidas. O meu tradutor ao inglês era um jovem, filho do embaixador, parecia ter nascido na Inglaterra, falava muito bem. E a freirinha inglesa estava ali há 30 anos, quase. Pois bem, eu então fazendo o teste vi que as pessoas entendiam, porque eles tinham aquelas exclamações, aquela surpresa de estar entendendo. Falei 1h10, 1h20. Quando terminou, perguntaram se eu responderia a perguntas. Eu disse, vai ser da mesma forma. Me perguntam no idioma local, a irmã traduz ao inglês, ele traduz ao português. E assim foi. A primeira pergunta que me fizeram, notem bem, foi assim, qual é a ação que amanhã estará no banco
com um saldo maior. Eu digo, mas até aqui eles acham que o espiritismo é magia. Eu sorri e disse assim, se eu soubesse qual era a ação mais valiosa para amanhã, primeiro eu ia, comprava e depois eu dizia o número delas. Eles riram amontoadamente. Eu disse, o espiritismo não é isto, não é arte adivinhatória. Os espíritos não são os deuses que estão na terra para proteger os homens e fazer dos homens os preguiçosos. Muita gente pensa que a missão do guia, a gente fica deitado e o guia trabalhando. E bota o espírito obsessor para nos ajudar, para prejudicar, que a gente não gosta. Eu já vi alguns pseudo-espíritas dizerem assim, não adianta me fazer o mal porque meus guias vingam. Imagine, um guia vingador deve ser algo muito curioso. É por causa da mística. Jesus é aquele homem notável que veio numa época de obscurantismo antecipar o conhecimento cultural, religioso e científico 2000 anos. Se nós lermos as parábolas, que são a melhor técnica de literatura para transmitir informações, daí nós vemos parábolas, koans, fábulas, anedotas, no sentido espanhol, narrativas, e assim por diante. Jesus usou exatamente este método. A parábola, Senhor, nós devemos pagar o imposto? Olha que pergunta, eu já falei aqui há poucos dias. Se ele dissesse sim, ele estava contra Moisés. Se ele dissesse não, ele estava contra o Império Romano. Mas como Jesus conhecia as fraquezas de nossa hipocrisia, respondeu através de um fato. Tendes uma moeda por acaso? Oh, sim, eu tenho aqui o sestércio, que valia hoje R$50. Então, deixa-me ver. Tiraram a moeda e ele disse, o que vedes? A cara do imperador. Então, dai ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. Definiu bem. Um não se mete com o outro. Ele não veio aqui para nos tornar ricos, para nos dar o número do bilhete da loteria. O pai de Chico Xavier era vendedor de bilhetes da Caixa Econômica. E quando as pessoas iam a Pedro Leopoldo procurar o Chico, o pai dele dizia, como disse a mim, não seja bobo. Meu filho é um bobo, idiota, não sabe de nada. Eu sou vendedor de bilhete e Emanuel nunca disse para mim qual era o número que ia sair, para a gente sair da miséria. Pois muitos espíritas, pseudo-espíritas, dizem assim, Edivaldo, comprei o bilhete da loteria, está encalhado em não sei quantos milhões. Se eu tirar, você vai ver. Vou ajudar a mansão. Eu digo assim, meu Deus, não tire. Ajude para ele não tirar. Porque eu nunca mais ia ver se ele tirasse o dinheiro. A primeira coisa era ele deixar o espiritismo. Porque imagina, com 40 milhões de reais, coitadinho, primeiro ficava louco. Comprava logo uma casa, arranjava a 10ª esposa, viajava para Cannes, ia ter tempo de cuidar de menino do pau da lima, coisa nenhuma. Então eu orei para que ele não ganhasse, porque pode ser que o demônio atente, ele ganhe, e o que é que eu vou fazer com este homem? Que vai querer me dar R$50 e quer mudar aqui para outra coisa. Muito bem. Então, as religiões não nos explicaram direito quem era Jesus. Ele veio mostrar que a vida é uma realidade em 2 dimensões. A vida no corpo e a vida fora do corpo. Ele veio decifrar o enigma mais profundo da filosofia, a morte. O Espiritismo matou a morte, porque a filosofia está dividida em 2 áreas, a espiritualista e a mecanicista. A que acredita na sobrevivência e a que não acredita na sobrevivência. O materialista, aquele que não admite a hipótese da consciência sobreviver à decomposição material,
Esse, então, folgadamente, diz que a vida tem o sentido do gozo. É, portanto, o idealismo, a doutrina idealista, imediata. Portanto, a doutrina pregada por Jean-Paul Sartre, depois da Segunda Guerra Mundial. Vivam, gozem, porque de repente cai a bomba e acabou tudo. É uma filosofia. Já Sócrates dizia, mantenha a ética, tenha dignidade, proceda bem, porque você não morre. Depois da morte, a vida, e cada qual vai colher além o que semeou a quem. E assim a história se dividiu em mais de milhares de filósofos. Cada dia aparece uma filosofia. Agora nós estamos cheios de filosofias. Não diga mais de tal forma, não diga a palavra assim, diga acolá. Estamos criando palavras novas e neutras, porque agora não interessa qual é o sexo. Tanto faz ser sexo de gato como de cachorro, como de galinha, é a mesma coisa. É aceitar a diversidade. Muito bonita em palavra. O negócio é o que a pessoa sente na cabeça e no coração. Então, eu sou diferente. Todo mundo me acha diferente. E acha lindo, bacana, mas ele é bacana, é diferente. Me pergunte se eu sou bacana com a minha diferença. Às vezes eu exibo a diferença por um conflito. Em psicologia, chama-se projeção. Quando eu tenho um conflito, eu tenho o prazer de projetar o inverso para me destacar. Então, a pessoa tem um choque e eu me sinto compensado. Chamei a atenção. Quanta gente veste cada coisa. Eu estava um dia em Londres e eu vi um rapaz que ia caminhando, uma roupa bem, etc. E eu olhei de novo, tive um choque que quase caí. A roupa só tinha a frente. E aqui atrás era amarrado de lacinho. Em Feira de Santana, eu não tinha um progresso para poder entender aquela coisa. Na rua, e metade sim, metade não. Mas o que eu achei mais notava é que ninguém olhava. Porque em Londres, pode fazer o que quiser, em Hollywood, ninguém dá importância. E tudo que imagine já fizeram. Eu li na seleção de heredidade, assim, tem um rapaz que vendia pipoca à frente de um grande edifício de Nova York, que já foi o primeiro mais alto do mundo, o Empire State. Havia alguém se jogado e fez uma rodinha. E aí perguntaram a ele, o que é aquilo? Ele disse, eu sei, toda hora acontece aqui uma novidade, não dá nem tempo para saber o que é. Era um suicídio, porque era o lugar mais famoso do mundo. Pois bem. Então, esse homem singular veio mostrar que nós somos uma realidade imortal. É muito difícil para quem não tem o hábito de pensar, não tem o hábito, aceitar uma coisa impalpável. Mas, se por acaso eu digo que aqui está cheio de átomos, bilhões, mas eu não acredito nisso, como é que a minha voz está sendo transmitida agora pela internet? Por uma onda específica. Alguém sintonizou na onda, está me ouvindo e me vendo, tão real como estou aqui. Então, isso há 2000 anos era inconcebível. Era muito mais do que um milagre. Jesus, então, veio mostrar que nós somos uma realidade espiritual. Esta realidade espiritual, periodicamente, vem à Terra, como o aluno vai à escola, para se preparar para o seu período de sociedade. Ele faz os cursos, tem o diploma, a oportunidade de viver independente na idade adulta, quando chega à idade adulta. Então, ele nos falou que tudo isso era possível. E para demonstrá-lo, ele realizou chamados milagres, que não são milagres. Todos eles se encaixam nas leis naturais. Era que, naquela época, não se conhecia microscópios,
nem nada que estivesse além do átomo, que ninguém nunca viu. Foi Demóstenes quem concebeu o átomo, uma partícula esférica impenetrável. Era essa a definição do átomo. Mais tarde, por volta de 1872, se pôde separar os átomos. Então nasceu a física quântica, que ela é tão especial, como eu já disse aqui, é chamada física das probabilidades. O que a física quântica diz não é verdade, é provável. Então, hoje vivemos num mundo de probabilidades. Tudo em nossa vida é uma probabilidade. A última partícula que se descobriu foi no ano passado, e ela recebeu o nome daquele que a concebeu matematicamente, porque ninguém nunca viu, nem com os microscópios mais avançados. Então, Jesus já conhecia tudo isso, com outras palavras, naturalmente. E então, nós passamos a ter em Jesus, ainda hoje, ainda do Espiritismo, como alguém que a gente recorre quando a coisa está muito ruim. E que fica magoado. Meu pai morreu e você deixou. Meu Deus, morre 7.000 pessoas por segundo. Um dia vai ser o pai da gente, vai ser a mãe. Já imaginou se morresse a mãe, todo mundo ia da gente ficasse? Para quê? Aquela velhota com 8.000 anos, sem um dente, sem cílios, sem cabelo. Porque o corpo é transitório. O rostinho lindo da gente aos 20 anos, aos 70, bênção de Deus para ele. Né? E esse depois de ter feito 40 plásticas, de colocar, agora a plástica mais moderna, é como uma espécie de um esparadrapo, que puxa. Imagine que eu estava internado no hospital para poder fazer uma cirurgia de hérnia de disco, e um médico famoso foi me visitar. Então ele disse, olha, Edivaldo, se você quiser que eu dê um jeitinho aqui nessas preguinhas, eu não sabia que tinha prega, mas ele falou que eu tinha aqui, em meia hora você vai ficar mais jovem, 20 anos. Eu disse, pelo amor de Deus, não faça isso. Se eu rejuvenescer 20 anos, eu fico louco. Porque com 90 menos 20, eu vou achar que eu sou o que eu não sou, e aí vai ser um desastre. Né? Pode deixar as preguinhas aí. E as pessoas dizem, mas Edivaldo, você não tem prega? Eu digo, meu Deus, o que é que eu hei de fazer para ter prega? Não sei. Mas é a nossa ilusão da carne, porque é um fenômeno orgânico que se vai decompondo. Os átomos vão perdendo a velocidade e vai havendo mudanças. Eu, com 95 anos, tenho amigos de há 80 anos, mas eu vi há poucos dias uma fotografia minha e de um amigo. Eu disse assim, meu Deus, quem é esse? Era eu. Eu não me conheci. Era uma gracinha. Aquela calça boca de sino que tomava o sapato. Eu olhei e disse, meu Deus, eu conheço quem é. Aí a pessoa disse, cala a boca, somos nós dois. Aí eu olhei para ele e para a foto, fiquei tão feliz que ele estava pior do que eu. Muito pior. Então, é um fenômeno natural. Tem começo, tem meio e tem fim. Só que o fim liberta e a gente volta àquele começo, com este material maravilhoso, que é chamado reencarnação. As religiões tradicionais não a aceitam agora. Se estiverem diante do padre, podem anotar direitinho, ou pedir uma cópia da palestra e apresenta, porque nós somos muito ludibriados. A reencarnação era recomendada pela Igreja Católica Apostólica Romana, até o Segundo Concílio de Constantinopla, quando estava o mundo dividido em Roma, capital do Ocidente, e Constantinopla, capital do Oriente. O imperador, que se havia casado com uma meretriz, Teodora era uma meretriz, que portadora de uma beleza e de uma inteligência superior,
O imperador casou-se e dela fez imperatriz do mundo. Foi a mulher mais poderosa do seu tempo. Ela influenciou a igreja e quando ela estava para morrer, ela disse para ele: reúna um grande encontro episcopal e nesse encontro condene a reencarnação. Por quê? Porque as suas amigas diziam que a profissão adotada por Teodora era tão boa que dela fez uma imperatriz, de fato. E ela ficou irada, era muito temperamental, e mandou matar todas as companheiras, 552. Até pouco para a época, não é? Hoje temos um pouquinho mais. Então, ela ficou detestada, e o povo disse, ela vai se reencarnar para pagar. Não é exatamente assim. A gente erra, reencarna para recuperar-se, para reorganizar. Eu aqui provoco um escândalo. Eu terei que um dia me reabilitar do escândalo que provoquei. É, portanto, uma lei de ajustamento. Deus fez um mundo perfeito e nós nos conduzimos de maneira imperfeita. Então, as leis divinas querem a perfeição. É o reino dos céus, que está dentro de nós. Não é ali, não é acolá, é dentro de nós. É a paz interior. Alguém me dizia há pouco, seu Divaldo, eu entrei aqui aturdido, muito angustiado. Depois que eu empurrei aquela porta, eu fui invadido por uma paz que o senhor não imagina. Eu digo, imagino, porque eu sei como é. Eu sei que você, quando entrou, os bons espíritos receberam-no e lhe deram uma energia diferente a que você tem dentro de casa. E aí fomos conversando, etc., rapidamente, mas com muita eficiência. E depois saiu e disse, o que é que eu devo fazer? Eu digo, voltar, para aprender qual é essa doutrina, o que é que nós dizemos, e se lhe convier, aceitar ou não. Porque o importante é proceder bem. Quando você veio na busca de uma orientação, de fato, eu estou com tal problema, e agora levo uma solução para o problema. Se lhe fizer bem, volte. Se não quiser, não muda nada. Seja um homem de bem. Isso é que interessa, porque é isso que Deus vê, e não a religião que a gente teve. E por que nós temos uma religião? Porque a religião nos orienta. Ela diz qual é o caminho, qual é a solução dos problemas, qual é a atitude. Alguém nos magoa profundamente e a gente fica com ódio, com mágoa, com ressentimento, desejando que a pessoa seja atropelada. Não, atropelada não. Seja atropelada pela bicicleta e se despedace. A gente deseja tudo, mas não acontece, porque Deus não atende aos nossos caprichos. É um problema de intercomunicação. Todos temos deficiências. E então a gente começa a trabalhar. Não, foi até melhor para mim. Quem sabe? E em breve, aquilo que era tão angustiante perdeu sentido. A gente passa até a admirar a pessoa. E passa, talvez, a conviver de uma maneira maravilhosa. Já viram nos casamentos? Depois do divórcio, muitos casais se dão melhores do que quando estavam casados. Cada qual agora casa com outra e ficam amigos, que não eram quando estavam casados, porque descobrem as afinidades. A reencarnação é programada por Jesus. Certa feita, ele estava na Galileia. Já falei aqui muito sobre a Galileia, a região da Alta Israel. E estava ali com seu povo, pessoas pobres, pescadores. Havia um deles que era intelectual, chamado Mateus. Havia outro que era muito ansioso pelos bens, chamado Judas de Queriot. E assim por diante, cada um tinha a sua personalidade. Pedro era irritadiço. Eu gosto muito de Pedro, porque ele se irritava. Um dia Jesus estava numa cidade e muita gente ficou sobre ele e Pedro ao lado. De repente, Jesus perguntou, Pedro, alguém me tocou. Pedro disse, e como é que eu vou saber?
nesta confusão aqui danada, como é que eu vou saber? Pedro, alguém me tocou. Aí a mulher disse, fui eu, Senhor. Eu tinha um fluxo sanguíneo. Ela vivia na Síria. E então eu vim, te toquei, e o fluxo sanguíneo passou. Jesus sorriu, olhou para Pedro, e Pedro ficou desajeitado, né? Outra vez, Pedro disse, eu te defenderei com a minha vida. Jesus disse, Simão, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Disse, Senhor, e quando foi no momento próprio, perguntaram, você é deles? Não, não sou. Ai, meu Deus, cai. Mais adiante, ele saiu de uma fogueira para outra, um soldado, você é do grupo dos galileus? Não sou. Puxa vida. E então ele deixou embora. Quando ele ia saindo, uma empregada de Pilatos disse, esse é deles, não sou. Aí o galo cantou. Jesus olhou para ele, ele disse, pois é, Senhor. E deu a vida por Jesus. Isso é que importa, não foi o que ele fez antes, foi o que ele fez depois. Então, isso é misericórdia. Não somos julgados pelo mal, nós somos julgados pelo bem, pelo valor que nós temos. Se pode pedir a uma criança analfabeta que leia um tratado de outro idioma? Se pode pedir a alguém que não tem educação para comportar-se bem no banquete? Por mais que ele se esforce, ele dá logo 40 gafes de uma vez só. Eu fui uma vez a um banquete, que coisa antipática. Primeiro que não pode comer, é só olhar, rir e beliscar. É tudo. Cada prato desse tamanho, mas bota assim uma uva, uma passa, no máximo. E ainda corta a passa no meio. É incrível. E eu estava no tal do banquete, e um calor no Rio de Janeiro, a casa não tinha ar refrigerado, tem uns 40 anos, e me deu uma sede, mais uma sede do deserto. Eu olhei para todo lado, não tinha água, não tinha vinho, não tinha vodka, não tinha licor, não tinha nada. Eu digo, meu Deus, mas junto de mim tinha um copázio, um copo, um copito e um copinho com água, aquela gracinha. Eu dei uma olhada no copinho e a minha amiga vestida, naquela época estava em moda, palazzo pijama, era um vestido atrapalhado que nem era palácio, não era nada. Pois bem, aí eu olhei, ela também tinha, eu digo, vai ver que essa tacinha é para beber. Aí fiquei brincando, né? Quando eu peguei, ela se assustou. Eu fiz alguma coisa errada, mas eu só fiz pegar. E aí fui brincando, levantei, ela foi me olhando, e a mulher que eu fui levantando o braço, ela também foi subindo. Quando eu bebi água, a mulher quase desmaiou. Eu disse, mas meu Deus, o que é que eu fiz demais? Não fiz nada. No fim, assim que eu acabei, começaram a chegar água, Coca-Cola, e isso e aquilo, e vinhos, e tudo. Eu digo, mas que azar! Se eu esperasse meio minuto, tinha chegado tudo. Mas era tarde, aí continuei firme. Quando foi no fim, veio uma cesta bonita de frutas, tinha várias sobremesas, mas veio a cesta de frutas e puseram na mesa. Ela pegou uma uva, tirou a uva, e chegou na bendita da água, lavou a uva. Eu disse assim, nossa, essa água era para lavar a uva. Às vezes tem limão para o peixe. Aí eu fui descobrir, né? Ela disse, Edivaldo, eu digo, lá na Bahia, a uva já vem lavada da cozinha. Aqui também. Eu disse, para que relava? Foi lavada e relavada. É uma bobagem, né? Eu digo, essa senhora. E tinha um homem tocando violino, imagina de comer ao som de violino, aquele violino bem afanhoso. Eu disse assim, eu não me servi bem, porque assim, tudo atrapalhado, não seria bom a senhora mandar esses violinistas embora? Mordomo, aquele homem, me olhando, o homem tinha um olho grosso, não deixava eu comer. Aí ela botou todo para fora e disse assim, dona fulana, vamos comer a baiana, porque tinha uma muqueca, daquela que te bota um pouco de farinha e vai ao reino dos céus, mas não podia, era banquete. Aí aquele garfo
era um garfo dourado, que teve muita moda aqui, lá do sul da Ásia. Eu pegava o garfinho, não pegava quase nada. Ai, meus dedos aqui dentro. Meus amigos, era Divaldo, eu sou de Cachoeira, na Bahia. Eu digo, o quê? Cachoeira. E com essa pose toda, vamos. Então Jesus veio pôr em ordem, nos ensinar com infinita ternura. E então ele disse que nós erramos, não é por maldade, é por ignorância. Só o ignorante é que se equivoca. Por que eu bebi daquela água? Eu nunca tinha visto isso aqui na mansão. Tem aquele copinho para lavar o dedo, ainda lavava o dedo na pia. Não tinha nada disso. Mas é etiqueta. Aí eu comprei um tratado de etiqueta e fui ler. Me perdi do princípio ao fim. Eu digo, eu vou agora pela intuição. Fui uma vez a uma casa diplomática e estava todo mundo assim naquela falsidade. Eu não sei como é que eles convivem, eu acho que eles comem antes e vão para o almoço depois. Então, o que eles faziam, eu fazia também. Então, eu sou uma pessoa muito viajada, muito banqueteada e etc. A reencarnação é o renascimento para o reino dos céus. E vejam só, Jesus estava na Galileia, uma região maravilhosa, temperatura agradável, 5 graus mais baixa do que Jerusalém. É uma maravilha. É como Porto Alegre agora e Salvador. Há uma diferença de temperatura. E então ele estava em casa quando os 2 cavalheiros chegaram. Era a casa de Simão Pedro. 2 personagens que faziam parte da governança de Israel, 2 rabinos. Um deles chamava-se Nicodemos. Nicodemos chegou acompanhado do seu cooperador e olhou para ele. Não havia que aguentasse aquele homem, portador de uma irradiação incomum, uma simpatia, uma ternura, uma bondade. A gente vê no rosto, né? E a gente fica à vontade. Então Nicodemos chegou e disse, Senhor, ninguém faz o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Dize-me o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus. E ele respondeu, é necessário nascer de novo. O judeu tomou um choque. Ele disse, como pode um homem que já é velho entrar no ventre de uma mulher para nascer de novo? E ele disse, o que é carne, é carne. O que é espírito, é espírito. A carne é transitória. O espírito é permanente. O vento sopra e tu sentes, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele em espírito. Tu vês, mas não sabes da sua origem. E ele continuou explicando que era necessário nascer de novo da água e do espírito. O que fizeram as religiões? Havia naquela época o batismo praticado por João, filho de Isabel, primo de Jesus, primo em 2º grau. E quando alguém se convertia ao que João ensinava, ele batizava, isto é, pedia a pessoa para se confessar, tal crime fui eu quem cometeu. Aquela maledicência contra você, fui eu. Aquela traição, fui eu. Arrependo-me. E peço uma nova oportunidade. Então banhavam no Rio Jordão, banhavam como se tirassem perfeição. E a pessoa nascia de novo, dava um nome novo. Era esse o batismo. O que fizeram as religiões? É necessário batizar com água? Imitaram o batismo de João. Porém, é muito diferente. Não tem nada a ver batizar uma criança. É totalmente uma traição ao batismo de dizer aqui aos senhores, eu estou com determinada deficiência moral. Sei que é um erro, mas continuo praticando. Peço perdão. E vou mudar de nome, porque eu quero ser uma pessoa nova. É muito louvável.
Mas se eu não fizer isto, eu não me salvarei. Nada tem a ver, porque a renovação minha é boa, porque eu me torno um bom cidadão. O homem novo, aquele homem velho, defeituoso, esse desapareceu. E chega um homem jovial, um homem de idade, mas de caráter. Muito bem. Criaram o batismo, batizar com água. E então o batismo é uma cerimônia religiosa, respeitável, mas não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Então dizem, mas batizar com água é a água. Não. A nossa cultura naquele tempo era mínima. Ninguém sabia como era que nós nos reproduzíamos. Sabia do ato sexual, mas não sabia o porquê. Sabia da função do espermatozoide, mas não sabia como era que se dava. Hoje, nós temos a embriogenia, a eugenia, a embriologia. Eu tenho fotografias do momento em que o espermatozoide sai e corre na busca do óvulo, entra no óvulo e todo o percurso até o momento do parto. Fotografaram todos os 9 meses através de um clipe injetado no útero da paciente. É uma obra espanhola que me ofereceram. Impressionante. O que é mais impressionante no feto é que ele passa por toda a escala animal. À medida que a coluna vai desenvolvendo, ele tem a forma de um peixe, depois de um réptil, depois de um quadrúpede, depois de uma ave, depois a postura simiesca e depois a postura humana, recordando a nossa origem da evolução, segundo Charles Darwin, não segundo a história da Bíblia de Adão e Eva, que é outra coisa que as pessoas não têm a menor ideia e que foi inculcado em nós. Então, a reencarnação passou a ser aceita, mas, naquele concílio de 451, aconteceu que Juliano, imperador, a mulher morreu e ele criou o concílio de Constantinopla e condenou a reencarnação desde aquela época. A reencarnação passou a ser combatida pela Igreja Católica e as doutrinas que dela se originaram. Mas é a base do Evangelho de Jesus. E é a única explicação para os problemas humanos. Eu sou o 13º filho, mas a minha irmã, número 7, era hidrocéfala. Minha mãe teve 13 filhos, todos normais. Mas esta menina nasceu com a cabeça gigante. Ela não crescia, crescia a cabeça d'água. Era cega, surda e muda. Para que Deus fez uma criatura dessa? E fez a mim, numa idade desta, lúcido? Porque ela não teve o direito de ver. Morreu com 7 anos. 7 anos de angústia para minha mãe, porque ela não raciocinava. O cérebro, se apertasse assim, saía água da hidrocefalia. Não havia ainda a cirurgia para botar cânulos e para eliminar a água. Então eu pergunto, mas por que eu e ela somos tão diferentes? Os mesmos pais, o mesmo ambiente. A alma que ela nasceu na hora que minha alma nasceu. Se nós nascemos na hora que fomos procriados, por que Deus fez isso com ela? Mas se por acaso ela nasceu, cometeu crimes, cometeu aborto, usou a mente para propósitos devastadores, foi responsável pela desgraça de alguém, ela nasceu agora com amputação do membro pensante para poder resgatar o mal que fez. Toda hora nós vemos na internet casos que nos surpreendem. Um maestro de 4 anos. Mas quando ele estudou música? Aos 4 anos. Quando ele memorizou partitura, porque o maestro não tem que saber apenas o piano, que é a música em si, o acompanhamento de cada instrumento, para, na hora certa, dar os sinais. 4 anos.
Está na internet desta semana. Como poder explicar uma coisa dessa? Como poder explicar uma criança de 2 anos falar 4 idiomas? Um autista classificado, recebendo tratamento, nascido no estado espanhol, mas só falava inglês. Nunca falou uma palavra espanhol. Até que um dia a família percebeu que aquilo que ele falava era inglês. Recorreu a pessoas cultas, detectaram que era inglês, e através do inglês ele aprendeu espanhol. E então contou a sua vida na Inglaterra. Ele nunca tinha saído do Peru. Nasceu, viveu ali, mas contava de uma região inglesa, à beira da praia, no norte da Inglaterra, que existe até hoje. Mas como ele saber? Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica e profunda, ele, viajando de Zurique para Milão, de trem, ele tinha visões de como era a cidade para onde ele ia, os degraus no porto. E dizia assim, eu me lembro. Ele se lembrava de uma existência anterior. Ele viveu ao século XVIII. E, no entanto, ele diz, eu me vejo vestido ao século XIX, com as botas longas, falo o dialeto zurico e lembro-me de coisas que eu nunca vi. E então ele denominou isso de alter ego, quer dizer, uma outra personalidade nele. Para nós, era uma reencarnação. Daí a reencarnação nos propicia a lucidez, o sofrimento. Quantas pessoas nascem geneticamente deformadas e durante a vida inteira carregam esse fardo e não sabe por quê. E quantos, como nós, saudáveis, usamos a nossa inteligência e o nosso tempo para fazer o mal com prazer. Eu conheço pessoas patologicamente esquizofrênicas que se comprazem no prazer. Há poucos dias eu li um crime em que ele matou a namorada porque queria ver como é que alguém morre asfixiado. Pegou e matou. E depois que matou, ele sentiu um prazer imenso. Quer dizer, qual é a punição desse homem? A cadeia? Ele fica alguns anos. Se for aqui no Brasil, eu acho que nem chega a ficar. Entra por uma porta, sai pela outra. E ainda recebe indenização. Porque estamos num país sem justiça. Como é que puderam pegar alguns milhares de criminosos presos e libertarem no Natal do ano passado? Quase 100 mil bandidos foram para as ruas, no ato de extrema compaixão do Supremo Tribunal. Mas o Supremo não teve compaixão das vítimas, dos pais, das mães, das jovens estupradas, assassinadas. Não, ninguém teve, mas teve compaixão do bandido. Agora está na moda se ter muita pena do bandido. É uma coisa curiosa. Quando eu leio, ninguém fala das vítimas. O soldado, quando o soldado atira e mata, é uma coisa terrível, tem que responder inquérito, tudo. Mas quando o bandido mata ele, coitado, estava defendendo a sua vida. Como nós invertemos os valores. Não é que eu queira que mate, em absoluto. Mas é pelo menos que se tenha ideia do que é certo e do que é errado. Matar, nunca. Nem matar, nem matar-se. Nunca. Aí é que está o grande desafio. Porque aquele que se mata desperta no além sofrendo o crime que praticou. Daí a reencarnação. É a grande explicação para os problemas humanos. Eu conversava há poucos dias com uma enfermeira e nós anotávamos o número de amigos que hoje estão com câncer. Amigos conhecidos nossos. Um número espantoso. E fulano que morreu Covid? Não, câncer. E Beltrano, ele estava muito bem. De repente, o estômago cresceu.
Ele estava com câncer do esôfago e morreu em uma semana. Câncer e câncer. O maior índice de mortes no mundo, no momento, graças ao câncer. E o câncer tem uma variedade tão grande quanto os nossos pensamentos. Será que o câncer, a sua matriz não está em nós? Em nosso pensamento? Em nossa vida? Em nosso ódio? Em nossos sentidos espirituais? Se nós revertêssemos para o amor, será que a vida não mudaria? Então nós vimos hoje acolhimento, a terapia do acolhimento. Quem é que não necessita de 2 braços amigos? Quem não necessita de um afeto, de alguém que nos ouça, pelo menos que nos ouça? Como me diz assim, não fale nada, deixe só eu falar. Eu digo, pois não. Aí a pessoa fala, e eu digo, mas agora pense em Deus. Muito obrigado, vai embora. Nem ouvem o que eu tenho a dizer, porque há uma carência em nós e uma desconfiança em nós. Só pensamos que está piorando, vemos o desastre da vida moral, sexual, só se pensa em sexo. E agora o que mais me assusta é que a internet era policiada, não dizia palavrões, assassinato, não colocava a palavra, colocava estrela, estrelinha. Agora pronuncia todas as palavras de baixo calão, todas. Está narrando um fato, estão dialogando, diz as expressões de bordel. Eu deixei de ver, porque eu já sou formado. Fazer doutorado, eu não quero. Eu já sou formado, a gente já sabe. Então, aquilo que é um veículo de informação e de educação nos está tornando brilhantes em palavrões. Quando o palavrão é dito por um homem, pela tradição, é chocante. Mas a gente está acostumado. Mas quando é dito por uma moça linda, que a gente tem ideia que é frágil no bom sentido da palavra, que é nobre. Aí, como me disse um amigo, ele era apaixonado por uma moça muito bonita de Feira de Santana, e depois acabou. Eu perguntei, mas você acabou com aquela moça? Ele disse, Edivaldo, porque eu tinha que conversar com ela calado, porque ela só abria a boca para dizer asnice. Então eu desisti. Então a nossa cultura é de baixíssimo nível. Pessoas que vêm conversar comigo não estão acostumadas a conversar sem expandir, dizem palavrões que eu dou um salto na cadeira. Eu digo assim, não necessita dizer isso. Eu entendo. Deixa eu entender, não precisa dizer, explicar o que é, não, que eu já sei. Diga só mais ou menos. Perdemos o hábito da boa conversação. Qual é o pai, a mãe, no domingo à tarde, no domingo à noite, que entra no quarto e lê uma história para seus filhinhos dormirem, que fica ali ao lado, porque a criança tem pesadelos terríveis, ainda está em parte do mundo espiritual, que deixa de ir para o sabadão ou o que for, para ficar ao lado dos filhos. Quantos filhos me dizem, eu não sei o que mamãe pensa, porque ela não dá tempo. Quando ela chega, está muito cansada. Aí ela deita. Quando ela melhora, ela sai, vai para o barzinho, para não sei aonde. E agora, ela é muito boa, ela já me deu isso, me deu aquilo. E um menino me disse assim, tio Divaldo, eu quero que o senhor me diga se eu tenho razão. Mamãe me dá tudo, tudo. Até que um dia eu não aguentei, berrei com ela. Ela disse, meu filho, eu lhe dou tudo. O que é que você quer? Eu quero que a senhora diga não, uma vez na vida. Eu digo, fez muito bem. Porque como é que a gente pode ser criado sempre? Sim, aí eu vou ali, vá, meu filho, eu vou beber, beba, eu vou, vá, para agradar. Isso agrada? Ou nós viemos para educar, para fazê-lo feliz, para que a sua mente seja rica de beleza? A minha mãe era analfabeta. Até hoje eu me lembro da mesma história que ela contava 500 vezes e modificava. Ela atropelava a pessoa de trem, depois atropelava de carroça, de tudo. Aí já sabia como ia terminar. Mas, mãe, conte de novo. Eu digo, meu filho, o que é que eu faço? Eu digo, mate diferente.
Aí matava diferente. Mãe, olha a suavidade do nome. Mas mãe hoje, com exceções. Aí a gente vê a novela, namora com o namorado da filha e toma. Toma o namorado da filha, toma o marido da filha. Quer dizer, por mais chique que seja, é deplorável. O que é que nós fizemos da nossa religião? Será que a nossa religião aprova isso? De maneira nenhuma. Neste momento, antes de vir, eu vi uma fotografia do Papa Francisco, com problema na perna. Ele tem um problema pulmonar muito sério. Ele tem problema de asma. E agora com a perna, que talvez tenha que amputar. O melhor médico do mundo estava no Vaticano esperando ele terminar a missa. Então eu senti uma compaixão. Ele é o líder de milhões de pessoas, talvez de 1 bilhão, é o número católico. Então eu disse, meu Deus, tenha compaixão dele. Ele necessita de recuperar saúde para guiar para o bem. Ele teve a coragem de dizer aborto, não. Se a pessoa tem um problema homossexual, vamos ajudá-lo, não perseguir. Essas adversidades, ele foi favorável a acabar com as diferenças, embora ele tenha umas veias comunistas em determinadas situações, mas ainda segue o evangelho. É meu irmão, claro que numa postura talvez melhor, mas não sei se numa consciência talvez melhor, porque é muito diferente. Mas o que importa é que nós nos unamos, não é contra o crime, é a favor do bem. Sendo a favor do bem, o que não está certo perde o sentido. Por isso, eu elegi a reencarnação para esta noite, para nós pensarmos que nossas dores atuais, nossos problemas, insucesso afetivo, afetividade beligerante, tem raízes no nosso passado espiritual. Então, tenhamos paciência. Quando o parceiro não estiver bem, estejamos bem para ele. É agora que ele precisa de nós. Quando a parceira não estiver bem, demos a nossa contribuição, porque todos temos bons e maus momentos. Somos pessoas gentis e severas, depende das circunstâncias. Então, vamos aproveitar este momento final e vamos erguer o nosso pensamento a Jesus, para que ele nos dulcifique. E ao sairmos daqui com alegria, com perspectivas de amarmos-nos e de renascermos para o bem, cheguemos à nossa casa, beijemos a esposa, a companheira, o filhinho, se estiver dormindo ou não. Demos um toque de ternura à nossa vida. Vamos orar e pedimos aos companheiros de mediunidade para que ocupem os seus lugares. Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Então peçamos misericórdia, amor, paz, saúde, harmonia em nosso lar. Ele tenha misericórdia das nossas necessidades e nos ajude a superá-las. Ele abençoe a nossa casa, nossos diretores, nossos clientes e trabalhadores. Nós te pedimos por Ernesto,
nosso irmão que voltou à pátria, pelos nossos enfermos, especialmente Bento e tantos outros. Também te pedimos pelos suicidas, para que tenham amenizadas as suas aflições. Pelos espíritos que nos perseguem, criando obstáculos ao bem. Tem compaixão daqueles que se comprazem na adversidade dos outros. Ó Jesus, há tanta guerra no mundo, as guerras nos lares, nas oficinas de trabalho, em toda parte. Ainda te pedimos que magnetizes a nossa água para que ela adquira propriedades curativas. E segue conosco em direção ao nosso lar. Em nome de Deus, evocando-te a figura magnífica, rogando as bênçãos de Maria Santíssima e dos Espíritos nobres, encerramos a nossa reunião da noite de hoje. Está encerrada a nossa sessão.